Hoje a gente vai pensar cabalisticamente sobre o processo de criação no sentido amplo do termo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana a gente comemora uma festa cabalística chamada Simchat Torah, a alegria da Torá. Por que a gente dá esse nome? Porque a gente terminou de ler a Torá inteira, terminou o livro de Deuteronômio e começou de novo o livro de Gênesis. Então essa semana a gente está focando na porção de Bereshit. Eu vou focar nos parágrafos 38 e 39 do Zohar, já é o quarto ano de leitura de Bereshit. Bom, Bereshit, o nome em hebraico, significa o quê? No início, né? E em português foi traduzido como Gênesis. O comecinho do livro de Gênesis, como vocês sabem, trata da criação. E esse é o tema que o Zohar foca nos seus livros de Bereshit. Claro que ele também depois vai falar de outras questões, mas ele foca muito na criação. E aí a gente tem algumas lições então para tirar sobre a criação na nossa vida. O ser humano é, por definição, um ser criador. Né? A gente gosta de estar criando coisas o tempo inteiro. Seja criando, por exemplo, objetos artísticos, seja criando um filho, né? Seja criando uma criança, seja criando qualquer outra coisa. Por exemplo, uma ideia que não seja necessariamente artística, mas, por exemplo, de trabalho, um empreendedorismo. Então, o Zohar foca muito nessa questão do aspecto criativo, talvez por saber que é um processo muito humano. E aí o Zohar faz algumas reflexões nesses dois parágrafos que eu queria compartilhar com vocês. O processo de criação, por um lado, ele pode ser muito fácil ou por outro ele pode ser muito difícil. Em que sentido? O Zohar compara o processo de criação a plantar uma semente. É uma metáfora até meio batida, né? Você planta essa semente e essa semente pode vir a dar alguma coisa. O que depende, né? Se vai vir ou não a dar alguma coisa? Das condições. Então o Zohar diz o seguinte: se essa semente for colocada no solo correto, tiver a temperatura correta, a água correta, os minerais corretos, legal, certeza, não tem erro de que essa semente vai dar o que ela tem que dar. Né? Se for uma semente de laranja, de laranjeira, vai dar laranjeira. Se for uma semente de parreira, vai dar parreira. Agora, por outro lado, se faltar qualquer um dos elementos, ou essa planta já vai criar com algum defeito, né? Essa semente vai criar com algum problema, ou ela não vai criar. Então, isso que o Zohar quer dizer com ser extremamente fácil ou extremamente difícil. Né? É fácil se você tem todos os elementos, mas por outro lado, quando faltou um único elemento, muito difícil criar. Isso me lembra uma anedota que inclusive contam, né, no meio da literatura. Perguntaram uma vez, se não me engano, para o Edgar Allan Poe. Não, desculpa, foi para o George Bernard Shaw. Um escritor, um pretendente a escritor, né, um cara que estava querendo aprender a escrever, admirava muito o George Bernard Shaw e perguntou para ele: senhor, você acha que é muito difícil escrever? Né? E ele falou: olha, ou é muito fácil ou é impossível. O que ele quis dizer com essa resposta? Ou a pessoa ela já nasce tipo, com um dom para escrever, para ela é muito tranquilo ela escrever e fazer uma obra de arte, né? Poema, livro, seja lá o que for, ou é impossível, essa pessoa não consegue. E aqui o Zohar está falando mais ou menos isso. Bom, outra coisa que o Zohar conta para nós é o seguinte: sempre que a gente cria algo, e aí repito aquilo que eu falei no começo, pode ser qualquer tipo de criação, a gente está dando um sustentáculo para o mundo. O Zohar diz assim: cabalisticamente, o que significa esse sustentáculo? Yesod, tá? Esse algo que a gente cria, ele vai ajudar o mundo a se manter. Isso que é Yesod, sustentáculo. Imagina como se fosse um suporte mesmo, uma coluna que eu estou pondo embaixo do mundo para ajudar ele a se manter. Por quê? Porque esse objeto que eu criei, essa coisa que eu criei, é um potencial gerador de luz. E a luz é o que mantém o mundo. Então o Zohar diz que é muito legal quando o ser humano exerce o seu poder criativo, porque ele está ajudando a sustentar o mundo. Tá? Olha que coisa interessante. Agora, claro que o Zohar também diz que quando a gente cria algo, esse algo sempre pode vir de dois aspectos, ou ter dois aspectos. E ele fala isso de alguns modos, tá? Ele compara com a criação do Sol e da Lua, no livro de Gênesis, ou com a luz e com a escuridão, né? Ou inclusive com o masculino e com o feminino. O que significa esses dois aspectos? Algo pode ter uma energia mais extrovertida, mais brilhante e mais fácil de aparecer, comparado aí com o Sol, né? Ou ele pode ser uma coisa um pouco mais singela,
mais apagada, vamos chamar assim, mas não no sentido negativo, que é uma coisa que não causa tanto impacto no mundo, mas também causa impacto. Então, quando o Zohar fala desses dois aspectos, ele está querendo dizer o seguinte: tudo que eu crio é um sustentáculo no mundo, só que tem baita sustentáculos, né? Como se eu falasse da coluna que eu disse, uma coluna muito grossa que ajuda a sustentar muito mundo, e tem colunas mais modestas, né? Então é o jeito do Zohar falar o quê? Tudo vai gerar alguma luz, vai ajudar a gerar alguma luz. Só que tem coisas que eu crio que geram muita luz e são uma baita ferramenta de suporte do mundo, e tem coisas que são mais modestas. Quando a coisa tem muita da energia de sustentar o mundo, o Zohar vai considerar ligado ao Sol, ao dia e ao claro. Né? Quando não, está ligado à Lua, à noite e ao escurecer. Um bom dia a todos e tudo de bom.